Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O ronco do motor do meu Scania era o único som que me acompanhava há dias. A BR-135 se esticava à minha frente como uma cicatriz no meio do sertão e eu seguia por ela sem pressa, sem destino que importasse de verdade. O calor de meio-dia rachava o asfalto, fazia o ar tremer, e o cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas janelas abertas do caminhão. Fazia 3 anos que eu rodava assim. 3 anos desde que perdi a Célia. 3 anos desde o último café da manhã juntos, com ela reclamando que eu colocava açúcar demais e eu fingindo que não ouvia. 3 anos desde o último bilhete grudado no para-brisa. Volta logo para casa, meu amor. A casa tá vazia sem você. Eu guardei esse bilhete no bolso da camisa por meses, até que as letras ficaram apagadas de tanto dobrar e desdobrar. Quando finalmente joguei fora, senti que tinha jogado ela também. Desde então, a boleia virou meu lar e meu castigo. Eu dormia ali, comia ali, chorava ali quando achava que ninguém estava vendo. Cada curva da estrada me lembrava dela. Cada posto de gasolina era um espelho do que sobrou de mim. Um homem de 50 e poucos anos, barba por fazer, olhos fundos, carregando um vazio que pesava mais que qualquer carga. A Célia morreu de câncer. Rápido demais para a gente se preparar, devagar demais para não doer. Nos últimos meses, ela ficou tão magra que eu tinha medo de abraçar forte e quebrar alguma coisa. Mas ela sorria, sempre sorria. E pedia para eu não parar de rodar, porque caminhoneiro parado é caminhoneiro morto por dentro. Eu prometi e cumpri. Só que rodar sem ela era como dirigir com os olhos vendados. Naquela manhã, ou era tarde, o sol confundia. Eu estava no trecho entre Santa Rosa e Corrente, sul do Piauí. Estrada de terra batida, cheia de pedra solta e buraco. Eu conhecia cada metro daquele caminho. Já tinha passado ali umas 50 vezes, sempre sozinho, sempre em silêncio. O rádio tinha quebrado fazia tempo e eu nem me dei ao trabalho de consertar. Preferia o silêncio. Ele pelo menos não mentia. Estava acendendo um cigarro quando ouvi. Um grito. Não era grito de bicho, era de gente, de mulher. Pisei no freio com força. O caminhão derrapou na terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu tudo. O cigarro caiu no chão da cabine. Meu coração disparou. Fazia muito tempo que eu não sentia o coração bater daquele jeito, com medo, com urgência. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pesado, quase sufocante. Só ouvia o vento batendo nas folhas secas do cerrado e lá longe o som de cigarras cantando no calor. Abri a porta devagar. O sol bateu na minha cara como um tapa. Desci. Foi quando ouvi de novo, mais alto, mais desesperado. Um grito que arrepiou até os pelos do braço. Olhei em volta. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma alma viva. Só o mato baixo dos 2 lados, seco, cor de palha queimada. Comecei a andar na direção do som. As botas afundavam na terra fofa. O suor escorria pelas costas. E a cada passo o grito ficava mais claro. Era um pedido de socorro. Contornei uma curva na estrada e parei. O que vi me congelou no lugar. No meio da estrada de terra, uma moça estava ajoelhada. As mãos dela estavam amarradas para trás com uma corda grossa, daquelas de varal. O vestido branco que ela usava estava sujo de barro e rasgado na barra. O cabelo loiro, encebado de poeira, caía no rosto. Ela tremia, chorava, e atrás dela um homem segurava a outra ponta da corda. Ele era alto, magro, com a camisa xadrez aberta no peito, o rosto queimado de sol, os olhos pequenos e fundos. Ele puxava a corda de vez em quando, fazendo a moça se curvar para frente, e gritava alguma coisa que eu não conseguia entender de longe, mas não precisava entender as palavras. O tom já dizia tudo. Fiquei parado. Meu corpo inteiro tremeu, não de frio, de medo, medo do que aquilo significava.
Medo de me meter onde não devia. Medo de não saber o que fazer. Mas então ela virou a cabeça, me viu. E aquele olhar, Jesus Cristo, aquele olhar, me atravessou como uma faca. Era o olhar da Célia nos últimos dias. O olhar de quem sabe que vai morrer se ninguém fizer nada. E naquele instante, com o sol rachando a terra e o vento trazendo o cheiro de mato seco, eu entendi. Tinha sido guardado para isso. Todos esses anos rodando sozinho, carregando meu luto como carga morta, tinham me trazido até ali, até ela. Engoli seco, senti o gosto de ferro na boca e comecei a andar. Fim do capítulo 1. Gostaria que eu continue com o capítulo 2? Continue, capítulo 2. O encontro com o medo. Cada passo que eu dava parecia durar uma eternidade. As botas pesavam como se tivessem enchido de chumbo. O coração martelava no peito, tão alto que eu tinha certeza de que o homem ia ouvir de longe. A poeira grudava na garganta. Engoli seco. Uma vez, duas, não adiantava. A boca estava seca que nem lixa. Quando cheguei mais perto, uns 20 metros talvez, o homem me viu. Virou o rosto devagar, como quem já esperava a companhia. Os olhos dele eram pequenos, fundos, do tipo que não mostra nada por dentro. Nem raiva, nem medo, nada. E isso me assustou mais que qualquer grito. "Ô amigo!" Consegui falar, e a voz saiu rouca, hesitante. "Tá acontecendo o quê aqui?" Ele não respondeu logo. Ficou me medindo de cima a baixo, como se estivesse calculando quanto eu valia de briga. Então deu um sorriso torto, mais parecido com uma careta. "Cuida da tua vida, caminhoneiro", disse devagar, arrastando as palavras. "Isso aqui não é contigo." A moça continuava de joelhos na terra. Ela me olhou de novo, e dessa vez vi as lágrimas escorrendo, deixando riscos limpos no rosto sujo de poeira. Os lábios dela tremiam, tentando formar palavras que não saíam. Só saía aquele choro abafado, desesperado, e as mãos amarradas para trás, com a pele dos pulsos já vermelha, quase em carne viva. Meu estômago revirou. "Ela tá amarrada", falei apontando, como se ele não soubesse. "Pelo amor de Deus, moço, que história é essa?" O homem deu um passo à frente. A corda retesou. A moça gemeu de dor e se inclinou mais ainda, quase beijando o chão. "Eu disse", ele repetiu, agora com a voz mais alta, mais dura, "para você cuidar da sua vida." Senti o suor escorrer pela testa. O sol estava a pino, queimando que nem brasa. Não tinha sombra, não tinha onde se esconder. Ali era só eu, ele, ela e aquele pedaço de terra que parecia o fim do mundo. Eu podia ter voltado, subido no caminhão, ligado o motor, acelerado e deixado aquilo para trás, como quem passa por um acidente na estrada e finge que não viu. Ninguém ia me cobrar, ninguém ia saber, só eu. E a Célia, lá de cima, me olhando com aquela cara de decepção que ela fazia quando eu mentia para ela. "Eu não vou embora", disse, e a minha própria voz me surpreendeu, firme, decidida. O homem estreitou os olhos. "Então você vai se arrepender." Ele puxou a corda com força. A moça caiu de lado na terra, batendo o ombro com um baque surdo. Ela gritou. Um grito agudo, de dor misturada com desespero. E aquele som me partiu por dentro. Foi quando ouvi o relincho. Virei a cabeça. Vindo da curva da estrada, apareceu um homem montado num cavalo branco. Ele vinha devagar, quase sem pressa, como quem já sabia o que ia encontrar. Chapéu de couro na cabeça, camisa de manga comprida, esporas nos pés. Um fazendeiro, daqueles antigos, do tipo que ainda manda na região inteira. O homem da corda virou também, e pela primeira vez vi medo nos olhos dele. O fazendeiro parou o cavalo a uns 10 metros de distância. Desceu devagar, com os movimentos medidos. Era um homem mais velho, cabelo grisalho, rosto curtido de sol e vento, mas os olhos eram duros, olhos de quem já viu de tudo e não tem medo de nada. "Larga essa corda agora", disse ele sem gritar, mas com um tom que não deixava dúvida.
Ou tu vai responder por isso, e eu garanto que tu não vai gostar. O homem da corda hesitou. Olhou para mim. Olhou para o fazendeiro. Olhou para a moça no chão. A respiração dele estava pesada, o peito subindo e descendo rápido. Ele estava pensando, calculando. E foi ali, naquele segundo de distração, que eu corri. Não pensei, não planejei, só corri. As pernas se moveram sozinhas, como se a Célia tivesse dado um empurrão nas minhas costas. 3 passos, 4, 5. Cheguei na moça e me joguei de joelhos ao lado dela. Calma, sussurrei com a voz trêmula. Eu vou te soltar. Calma. Puxei o canivete do bolso. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Abri a lâmina. Comecei a serrar a corda. Era grossa, resistente. A lâmina rangia, arrancando fio por fio. Seu filho da puta! O homem gritou atrás de mim. Senti o peso de uma mão no meu ombro. Ele me puxou com força, mas eu segurei firme na corda. Continuei serrando. Mais um puxão. Outro. Eu não largava. Larga dela! Gritou o fazendeiro. Ouvi um estalo. O homem me soltou. Olhei de relance e vi que o fazendeiro tinha puxado uma arma da cintura. Não era grande, mas brilhava. E o cano estava apontado direto para o peito do homem da corda. Sai daqui, disse o fazendeiro com calma gelada. Agora! O homem olhou para mim, depois para a arma, depois para a moça. Cuspiu no chão, xingou baixo e começou a andar, devagar, de costas, sem tirar os olhos de nós. Depois virou e saiu correndo pelo mato, sumindo entre os arbustos secos. A corda se partiu. A moça soltou um gemido de alívio e as mãos caíram para os lados, livres. Ela tremia inteira. Eu também. Guardei o canivete, mas as mãos ainda tremiam tanto que mal conseguia fechar o bolso. Você tá bem? Perguntei numa voz que não parecia minha. Ela me olhou. De perto vi que era nova. Muito nova. Não devia ter mais de 18, 19 anos. O rosto redondo, os olhos verdes cheios de medo, os lábios rachados de sede e sol. Tentou falar, mas só saiu um choro engasgado. O fazendeiro se aproximou, guardou a arma, olhou para a moça com algo que parecia pena. Essa menina precisa de água, disse ele, e de um lugar seguro. Tu vai levar ela? Olhei para a moça. Olhei para o fazendeiro. Olhei para o caminhão parado na estrada, com a porta aberta, esperando. E sem pensar muito, sem pesar as consequências, eu assenti. Vou. A moça levantou os olhos para mim. E naquele olhar tinha tanta coisa. Medo, gratidão, alívio, vergonha, que eu senti um nó na garganta subir e apertar. Obrigada, ela sussurrou, com a voz fina, quase sumindo no vento. Ajudei ela a se levantar. As pernas dela tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Passei o braço dela por cima do meu ombro e comecei a andar devagar em direção ao caminhão. O fazendeiro ficou ali, montando no cavalo de novo, olhando a gente ir embora. Antes de subir na boleia, a moça olhou para trás. Olhou para a estrada vazia, para o mato seco, para o lugar onde quase tinha morrido. Então olhou para mim. E pela primeira vez, em 3 anos, alguém sentou no banco do carona do meu Scania. Fim do capítulo 2. Continuo com o capítulo 3. Continue capítulo 3, Silêncios que Falam. Liguei o motor. O Scania roncou, voltando à vida com aquele barulho rouco de sempre. Mas dessa vez parecia diferente, como se o caminhão também soubesse que não estávamos mais sozinhos. Engatei a marcha devagar, senti o peso da carga se ajustar e comecei a rodar. Ela não falou nada nos primeiros quilômetros. Ficou encolhida no banco, abraçando os próprios joelhos, com a cabeça encostada na janela. O vestido branco, sujo de terra e sangue seco nos pulsos, parecia ainda mais triste sob a luz que entrava pelas frestas. Eu tentei não olhar muito. Tentei respeitar o silêncio dela. Mas era difícil. Difícil não reparar no jeito que ela tremia de vez em quando, como se o corpo ainda não acreditasse que estava livre. O asfalto voltou depois de uns 20 minutos. A estrada ficou mais suave, menos chacoalhada.
O calor continuava pesado, grudento. Abri mais a janela. O vento entrou, trazendo cheiro de capim seco e terra quente. E foi nesse silêncio, nesse balanço do caminhão, que ela finalmente falou. Meu nome é Elisa. A voz era baixa, quase um sussurro, mas firme. Como se dizer o próprio nome fosse a primeira coisa que ela recuperava de si mesma. Zé, respondi, sem tirar os olhos da estrada. José Carlos, mas todo mundo me chama de Zé. Ela assentiu devagar. Ficou quieta de novo. Depois de uns minutos perguntou, o senhor vai me levar onde? A pergunta me pegou de surpresa, porque eu não sabia. Não tinha pensado nisso, só tinha pensado em tirar ela dali, em salvar, em não deixar que aquele homem fizesse o que estava planejando fazer. Mas depois, o que vinha depois? Para onde você quer ir? Perguntei de volta. Ela demorou para responder. Olhou pela janela, viu o cerrado passar, as árvores baixas e retorcidas, os currais vazios na beira da estrada. Depois baixou a cabeça. Eu não tenho para onde ir. A voz dela quebrou no final. Não chegou a chorar, mas quase, e aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Era como ouvir a Célia de novo, nos últimos dias, quando ela dizia que não queria me deixar sozinho, mas não tinha escolha. Tá, falei, engolindo o nó na garganta. Então, a gente vai achar um lugar, não precisa ter pressa. Ela me olhou de lado. Os olhos verdes dela, mesmo inchados de tanto chorar, tinham um brilho estranho, de gratidão misturada com desconfiança, como se não acreditasse que alguém podia ser bom sem querer nada em troca. Rodamos mais um pouco. Passamos por um vilarejo pequeno com 3 casas e um bar de esquina. Depois por uma igreja abandonada, com o telhado meio caído e mato crescendo nas paredes. A estrada era longa. E o silêncio entre nós dois, aos poucos, foi ficando menos pesado. Foi quando ela perguntou, o senhor é casado? Apertei o volante com força. A pergunta era simples, inocente, mas doeu. Doeu como uma facada mal cicatrizada que alguém cutuca de novo. Era, respondi depois de um tempo. Fui, por 23 anos. E agora? Agora ela tá morta. Saiu seco, mais duro do que eu queria. Elisa ficou quieta. Eu senti que ela queria perguntar mais, mas não ousou. E eu agradeci por isso, porque falar da Célia ainda era como abrir uma ferida que nunca fechava direito. Paramos num posto de gasolina em Gilboés. Um lugar pequeno, meio largado, com uma lanchonete de paredes descascadas e um banheiro que cheirava a mofo. Desliguei o motor e desci. Elisa ficou no caminhão, olhando pela janela como um bicho acuado. Vem, chamei. Vou comprar comida. Você deve estar com fome. Ela desceu devagar, desconfiada, olhando para os lados, como se esperasse que alguém fosse aparecer e arrastar ela de novo. As mãos dela ainda tremiam. Os pulsos estavam roxos, inchados, com marcas fundas da corda. Entramos na lanchonete. O dono, um homem gordo de avental sujo, olhou para a gente com curiosidade, mas não perguntou nada. Pedi 2 pratos de arroz com carne e feijão, 2 copos de suco. Elisa sentou numa cadeira de plástico perto da janela e ficou olhando para a rua vazia. Quando a comida chegou, ela olhou para o prato como se fosse a primeira refeição da vida. Pegou o garfo com as 2 mãos por causa dos pulsos machucados e começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido. Depois desesperada, enfiando garfada atrás de garfada, quase sem mastigar. Eu fiquei olhando, sem fome. Meu prato ficou pela metade, mas o dela sumiu em menos de 5 minutos. Quando terminou, ela limpou a boca com as costas da mão e me olhou. Tinha vergonha nos olhos, como se tivesse feito algo errado. Desculpa, disse baixinho. Eu não comia fazia 3 dias. 3 dias. A palavra ecoou na minha cabeça. 3 dias sem comida. Amarrada, arrastada, sozinha. Você não precisa pedir desculpa, falei empurrando meu prato para ela. Come mais, vai.
Ela hesitou, mas a fome era mais forte. Pegou meu prato e continuou comendo. E enquanto ela comia, eu fiquei olhando pela janela, pensando em como o mundo podia ser cruel com algumas pessoas e indiferente com outras. Depois de comer, fomos ao banheiro. Ela lavou o rosto, as mãos, os pulsos machucados. Quando voltou, o rosto estava mais limpo, mas os olhos continuavam assustados. De volta ao caminhão, ela finalmente contou. Contou que tinha fugido de casa, que o padrasto tinha tentado vender ela para um homem da região. Um fazendeiro velho, rico, que queria uma esposa nova para cuidar da casa e da cama. Ela tinha 18 anos, virgem, pura, como ele gostava de dizer. O padrasto ia receber dinheiro, muito dinheiro, e ela ia virar propriedade de outro homem. Então ela fugiu, no meio da noite. Levou só a roupa do corpo e um pouco de água. Andou pela estrada. Dormiu debaixo de árvore. Pediu carona, mas sempre tinha alguém que queria algo em troca. Sempre tinha mãos que agarravam, olhos que despiam, bocas que ameaçavam. Até que o homem da corda a pegou. Disse que ia levar ela de volta para o padrasto. Disse que ia ganhar uma recompensa. Disse que se ela gritasse, se tentasse fugir, ele ia matar ela e jogar o corpo no mato para os urubus comerem. E ela acreditou, porque já tinha visto gente sumir daquele jeito. Corpos que nunca apareciam. Famílias que nunca tinham resposta. Enquanto ela falava, eu segurava o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. A raiva subia, quente, amarga. Raiva do padrasto, do homem da corda, do fazendeiro rico, de todo mundo que tinha falhado com aquela menina. E raiva de mim mesmo, por todas as vezes que passei por gente precisando de ajuda e fingi que não vi. Por todas as vezes que acelerei o caminhão porque não era problema meu. Por todas as vezes que escolhi o silêncio em vez da coragem. Eu sinto muito, foi tudo que consegui dizer. Sinto muito por tudo que fizeram com você. Ela ficou quieta. Depois, com a voz baixa, quase inaudível, disse: "O Senhor me salvou. Ninguém nunca fez isso por mim." Engoli seco, senti os olhos arderem, mas não chorei. Não ali, não na frente dela. "Você é forte, menina", falei. "Mais forte do que imagina, e daqui para frente ninguém mais vai te amarrar." Ela assentiu. E pela primeira vez desde que entrou no caminhão, ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. E naquele momento, com o sol começando a descer no horizonte e a estrada se esticando à nossa frente, eu senti uma coisa que não sentia fazia 3 anos. Senti que tinha um motivo para continuar rodando. Fim do capítulo 3. Continuo com o capítulo 4. Continue capítulo 4. Quando a tempestade vem. A noite caiu rápido, como sempre cai no sertão. 1 minuto o céu estava cor de laranja, no outro era preto, cheio de estrelas pequenas e distantes. Eu não tinha pressa. Rodava devagar, acompanhando o ritmo da estrada, deixando o Scania roncar baixo. Elisa dormia no banco do carona, a cabeça encostada na janela, o corpo finalmente relaxado. Parecia uma criança, frágil, cansada, machucada. Eu tinha decidido levar ela até Barreiras, na Bahia. Lá tinha uma conhecida minha, a dona Marlene, que tocava uma pousada pequena. Gente boa, gente de confiança. Pensei que talvez ela pudesse abrigar a Elisa por uns dias até a gente achar uma solução melhor. Um lugar seguro, longe do padrasto, longe daquele homem da corda. Mas antes de Barreiras, ainda tinha muita estrada. E o sertão, de noite, era traiçoeiro. Foi quando ouvi o primeiro trovão. Vinha de longe, rouco, pesado. Olhei para o céu pelo retrovisor e vi as nuvens escuras se acumulando no horizonte, como uma parede que se movia devagar em nossa direção. Nuvem carregada. Nuvem de tempestade. "Merda", murmurei baixinho. Elisa acordou com o barulho do trovão. Abriu os olhos devagar, desorientada, olhando em volta como quem não lembrava onde estava. Quando me viu, relaxou um pouco. "Tá tudo bem?" perguntou com a voz rouca de sono.
Tem chuva vindo, respondi, apontando para o céu. E parece que vai ser forte. Ela olhou pela janela. As primeiras gotas começaram a bater no para-brisa. Pingos grossos, espaçados. Depois mais rápidos. Depois um dilúvio. A chuva caiu de uma vez só, como se alguém tivesse virado um balde gigante em cima da gente. O para-brisa ficou embaçado em segundos. Liguei o limpador no máximo, mas mal dava para ver a estrada. A água escorria pelo asfalto, formando poças, correntezas. O vento sacudia o caminhão de um lado para o outro. Zé! A voz da Elisa estava tensa. A gente não devia parar? Não tem onde, respondi segurando o volante com força. Aqui é tudo descampado. Se eu parar agora, a gente fica atolado. Outro trovão, mais perto. O clarão do relâmpago iluminou tudo por um segundo, transformando a estrada numa foto fantasmagórica, cheia de sombras e água. Elisa se encolheu no banco, abraçando os joelhos de novo. Eu tentei manter a calma, tentei respirar fundo, mas o coração estava acelerado. Chuva no sertão era sempre imprevisível. Podia durar 5 minutos ou 5 horas, podia alagar a estrada inteira. Podia fazer o caminhão derrapar e capotar. Continuei dirigindo, devagar, com os olhos grudados na faixa amarela que mal conseguia enxergar. A cada metro, sentia o peso do caminhão lutando contra a água. As rodas escorregavam. O motor roncava mais alto, forçado. Foi quando senti um solavanco, forte. O caminhão puxou para a direita. Que foi isso? Elisa gritou. Não sei, respondi, tentando controlar o volante, mas o caminhão continuava puxando, puxando, puxando. Pisei no freio, devagar, com cuidado. O Scania foi perdendo velocidade até parar. Desliguei o motor. Fiquei olhando pela janela, tentando entender o que tinha acontecido. Acho que furou um pneu, falei, mais para mim mesmo do que para ela. E agora? Agora eu vou ter que descer e ver. Elisa me olhou com os olhos arregalados. Com essa chuva? Zé, você vai se afogar aí fora. Eu sorri, um sorriso sem graça, porque ela tinha razão. A chuva estava tão forte que mal dava para ver 3 metros à frente, mas não tinha escolha. Ficar parado ali no meio da estrada era perigoso. Algum outro caminhão podia vir e bater na traseira. Fica aqui, disse, pegando a lanterna debaixo do banco. Não sai do caminhão. Entendeu? Ela assentiu, mas viu o medo nos olhos dela. O medo de ficar sozinha de novo. Abri a porta. A chuva entrou como uma cachoeira, encharcando o banco, o chão, tudo. Desci. A água bateu no meu rosto com força, gelada, cortante. Em segundos eu estava ensopado da cabeça aos pés. Acendi a lanterna. O facho de luz mal cortava a cortina de água. Fui até a traseira do caminhão pisando em poças que cobriam os tornozelos. Cheguei nas rodas, apontei a lanterna. Pneu furado. Completamente. Filho da puta, xinguei, batendo com a mão na lataria. Ia ter que trocar o pneu. Ali. Agora. No meio da tempestade. Voltei até a boleia, peguei as ferramentas. O macaco. A chave de roda. Tudo pesado, molhado, escorregadio. Elisa me olhava pela janela, a testa encostada no vidro, as mãos apertadas uma na outra. Comecei a trabalhar. Abaixei o macaco. Comecei a levantar o caminhão. A chuva batia nas costas, no pescoço, escorrendo dentro da camisa. Os dedos estavam dormentes. A chave escorregava nas mãos. Mas eu continuei, parafuso por parafuso, devagar, com raiva, com pressa. Foi quando ouvi o barulho. Um motor vindo de trás. Virei a cabeça, vi os faróis, 2 olhos amarelos rasgando a chuva. Um carro, vindo rápido, rápido demais. Puta merda! Gritei, largando a chave e correndo para o lado. O carro freou, derrapou. Passou tão perto do caminhão que eu senti o vento da carroceria passar roçando. Parou uns 10 metros à frente, atravessado na pista. Fiquei parado, com o coração na boca, tentando ver quem era. A porta do carro se abriu. Um homem desceu. Alto, largo,
vestindo um casaco de couro preto. Ele veio andando na minha direção, pisando forte nas poças, sem se importar com a chuva. Quando chegou perto, vi o rosto dele sob a luz fraca da lanterna e reconheci. Era o homem da corda. O sangue congelou nas minhas veias. Ele sorriu, um sorriso torto, cruel, os dentes manchados de nicotina brilhando na escuridão. Eu disse que tu ia se arrepender, caminhoneiro. A voz dele era calma, calma demais, e isso me apavorou mais do que qualquer grito. Dei um passo para trás. Ele deu um passo para frente. Onde está a menina? Perguntou, olhando para o caminhão. Eu sei que ela está aí dentro. Ela não é problema seu. Consegui falar com a voz trêmula. É sim. Ela vale dinheiro. E eu vou buscar meu dinheiro. Ele começou a andar em direção à boleia. Corri na frente dele, bloqueando o caminho. Você não vai encostar nela. Falei firme, mais firme do que me sentia. Ele parou, me olhou de cima a baixo. Depois riu. Uma risada baixa, rouca. Tu é corajoso, ou muito burro, ainda não decidi qual. Enfiou a mão dentro do casaco, e quando tirou, estava segurando uma faca, longa, com a lâmina brilhando sob os relâmpagos. Meu corpo inteiro tremeu, mas não saí da frente. Sai da frente, velho, disse ele, a voz agora fria, sem humor. Ou eu te corto. Fechei os olhos por um segundo. Senti o rosto da Célia na minha cabeça. Ouvi a voz dela dizendo: você é melhor do que isso, Zé. Você é mais forte do que pensa. Abri os olhos e não saí da frente. Foi quando ouvi o grito da Elisa. Zé, cuidado! Virei a cabeça. E foi nesse segundo, um segundo maldito, que ele avançou. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5. Continue capítulo 5, cicatrizes antigas e novas. Senti o impacto antes da dor. O ombro dele bateu no meu peito como um martelo, me jogando para trás. Escorreguei na lama, os pés perderam o chão e caí de costas na poça d'água. A lanterna voou longe. A chuva martelava no meu rosto, entrando pelos olhos, pela boca. Tentei me levantar, mas ele já estava em cima de mim. A faca brilhou no ar. Ergui o braço por instinto. A lâmina cortou o antebraço. Senti o rasgo, a queimação, o sangue quente misturando com a água fria. Gritei, não de dor, de raiva, de desespero. Segurei o pulso dele com as duas mãos, impedindo que a faca descesse de novo. Ele era forte, mais forte do que eu esperava. Empurrava a lâmina para baixo, devagar, com força constante. Eu segurava, tentava empurrar de volta, mas meus braços tremiam. O corte no antebraço ardia, pulsava. Seu filho da puta! Ele rosnou, cuspe voando da boca. Tinha que ser herói, não é? Tinha que salvar a putinha. Joguei a cabeça para frente e acertei uma cabeçada no nariz dele. Ouvi o estalo, sangue jorrou. Ele berrou e caiu de lado, largando a faca. Aproveitei, rolei na lama, peguei a faca antes dele e me levantei, cambaleando. Ele se levantou também, o rosto coberto de sangue, misturado com água e terra, os olhos injetados de ódio. Você vai morrer hoje, velho, disse, limpando o sangue do nariz com as costas da mão. Eu prometo. Foi quando ouvi o motor. Um ronco pesado, diferente do carro dele, um ronco conhecido. Virei a cabeça e vi meu Scania se movendo. Devagar, as luzes acesas. Elisa estava na direção. Elisa, não! Gritei, mas ela não parou. Acelerou. As rodas giraram na lama, jogando terra para todos os lados. O caminhão vinha direto para cima do homem. Ele viu. Tentou correr, mas escorregou. Caiu de barriga na lama. O caminhão passou raspando nele tão perto que o retrovisor bateu no ombro dele, jogando-o de lado. Ele rolou, xingando, gritando. Elisa freou o caminhão uns 5 metros à frente, no meio da estrada, com as luzes de freio sangrando vermelho na chuva. Corri até a porta. Abri. Elisa estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Os olhos dela estavam arregalados, vidrados, em choque. Sai daí, pedi com delicadeza. Deixa eu assumir. Ela desceu tropeçando.
e eu subi na boleia. Olhei pelo retrovisor. O homem estava se levantando, devagar, mancando. Apontou para a gente. Gritou algo que a chuva engoliu. "Entra!" gritei para Elisa. Ela subiu do outro lado, fechou a porta. Engatei a marcha, pisei fundo. O Scania gemeu. As rodas patinaram, mas depois pegaram tração. O caminhão avançou, deixando o homem para trás, sumindo na cortina de chuva. Eu não olhei mais no retrovisor. Não queria ver. Só queria ir embora. Rodamos em silêncio por uns 20 minutos. A chuva começou a diminuir. De dilúvio, virou garoa. Depois parou completamente. O céu clareou aos poucos, revelando a lua cheia por trás das nuvens. A estrada brilhava, molhada, limpa. Parei num acostamento seguro. Desliguei o motor. Fiquei ali, segurando o volante, respirando fundo. O braço ardia. Olhei. O corte era fundo. Sangue escorria, manchando a manga da camisa. "Zé, você tá sangrando", Elisa disse com a voz trêmula. "Eu sei." Ela se mexeu, abriu o porta-luvas, pegou um pano velho que eu usava para limpar o painel, rasgou em tiras. Veio até mim e, com cuidado, enrolou o pano no meu braço, apertando para estancar o sangue. As mãos dela tremiam, mas eram firmes, gentis. "Obrigado", falei olhando para ela. "Obrigado não, Zé. Você quase morreu por mim. 2 vezes. E faria de novo." Ela parou de amarrar o pano, me olhou nos olhos, e nos olhos dela tinha uma tristeza imensa. Uma culpa que não era dela. "Por quê?" perguntou quase sussurrando. "Por que você faz isso? Você não me conhece. Eu sou ninguém." Respirei fundo. Senti o cheiro de chuva, de terra molhada, de sangue. E senti também o cheiro da Célia, aquele perfume barato de rosas que ela usava, que ficou impregnado no caminhão mesmo depois dela partir. "Porque tem gente que a vida esquece", falei, com a voz embargada. "E se a gente não cuidar um do outro, quem vai cuidar?" Lágrimas desceram pelo rosto dela. Limpou rápido, envergonhada. Mas eu vi e não julguei, porque eu também tinha chorado muito, sozinho, no escuro da boleia. Minha esposa. Comecei a contar, sem saber bem por quê. Talvez porque precisava. Talvez porque Elisa precisava entender que eu não era herói. Era só um homem quebrado tentando consertar outra pessoa quebrada. Minha esposa se chamava Célia. Morreu faz 3 anos. Câncer. Nos últimos meses, ela ficou tão fraca que eu tinha que carregar ela até o banheiro. E ela chorava. Não de dor, de vergonha. Dizia que eu não merecia cuidar de uma mulher que não servia mais para nada. Parei. Engoli seco. Continuei. Eu disse para ela que era mentira, que ela era tudo, que sem ela eu não era nada. Mas não sei se ela acreditou, porque eu não fui o marido que ela merecia. Fiquei muito tempo na estrada. Perdi aniversários, Natal. Até o aniversário de casamento eu perdi uma vez porque tinha carga atrasada. Elisa ficou quieta, ouvindo. Quando ela morreu, eu jurei que ia parar de rodar, que ia vender o caminhão, comprar uma casinha, plantar um pé de manga no quintal. Mas eu não consegui, porque a casa sem ela era só um caixão maior. Então voltei para a estrada e fiquei aqui, rodando, fugindo até hoje. Até hoje, Elisa repetiu baixinho. Até hoje, confirmei olhando para ela. Até te encontrar. E aí eu entendi que a Célia me guardou para isso, para salvar você, para fazer o que eu não fiz direito com ela, estar presente quando alguém precisa. Elisa segurou minha mão. A mão dela era pequena, fria, machucada, mas firme. A Célia tá orgulhosa de você, Zé. Tenho certeza. Sorri. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Tomara, menina, tomara. Ficamos ali por mais uns minutos, em silêncio, só ouvindo o gotejamento da água escorrendo da lataria do caminhão, só sentindo o cansaço nos ossos, só existindo, um do lado do outro. Depois, liguei o motor de novo, olhei para o horizonte. A estrada estava molhada, mas limpa. A lua iluminava tudo com uma luz prateada, suave.
Vamos, disse. Barreiras não está longe. Elisa assentiu. E pela primeira vez, desde que a conheci, ela pareceu relaxar de verdade. Encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não dormiu. Só descansou, porque sabia que não estava mais sozinha. E eu também não. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6? Continue capítulo 6. Fantasmas do passado. Amanheceu quando chegamos nos arredores de Barreiras. O sol nascia devagar, tingindo o céu de rosa e laranja, espalhando luz dourada sobre os campos molhados. A chuva da noite tinha deixado tudo limpo, brilhante. O ar cheirava a terra fresca e capim. Era bonito. Até doía de tão bonito. Elisa acordou com os primeiros raios de sol batendo no rosto dela. Esfregou os olhos, bocejou, olhou pela janela. Onde a gente está? Chegando, respondi. Barreiras, tem uma amiga minha aqui. Ela pode te ajudar. Ela assentiu, mas não disse nada. Olhou para as mãos, para os pulsos ainda marcados, roxos, inchados. Passou os dedos devagar sobre as feridas, como se tentasse apagar as marcas. Mas não tinha como apagar. Algumas marcas ficam para sempre. Entrei na cidade devagar. Barreiras era grande, para padrões do sertão. Tinha ruas asfaltadas, comércio, movimento, gente indo e vindo, carros, motos, vida acontecendo. Senti um aperto no peito, porque fazia tempo que eu não via tanta gente junta. Fazia tempo que eu não fazia parte de nada além da estrada. A pousada da dona Marlene ficava numa rua tranquila, perto da rodoviária. Era uma casa simples, pintada de amarelo desbotado, com uma placa de madeira escrita Pousada Bom Descanso, pendurada na porta. Estacionei o caminhão na frente. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Ela é gente boa? Elisa perguntou nervosa, olhando para casa. É, respondi. Conheci ela faz uns 10 anos. Ela cuidou da Célia uma vez, quando minha mulher passou mal numa viagem. Nunca esqueci, descemos do caminhão. Meu braço ainda doía, o improviso que Elisa tinha feito com o pano estava encharcado de sangue seco, mas eu ignorei. Tinha coisa mais importante agora. Bati na porta, esperei. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu e apareceu Dona Marlene. Uma mulher de uns 60 anos, baixinha, gordinha, com cabelo grisalho preso num coque. O rosto dela era redondo, com rugas fundas de quem ria muito. Mas quando me viu, o sorriso sumiu. Zé, Jesus Cristo, Zé, que foi que aconteceu com você? Olhou para o braço machucado, para o rosto cansado, para Elisa ao meu lado. E entendeu, do jeito que só gente experiente entende, que alguma coisa grave tinha acontecido. Eu preciso de um favor, Marlene. Falei direto. Um favor grande. Ela olhou para Elisa, depois para mim, depois de novo para Elisa. Entra, disse abrindo a porta. Vocês dois. Rápido. Entramos. A casa cheirava a café fresco e bolo. A sala era pequena, cheia de móveis antigos, mas limpa, organizada. Marlene fechou a porta e trancou. Depois virou para a gente. Senta. Vou buscar kit de primeiros socorros e vocês vão me contar tudo. Sentei num sofá velho de tecido florido. Elisa sentou do meu lado, quieta, as mãos no colo. Marlene voltou com uma caixa branca cheia de band-aids, gaze, álcool. Ajoelhou na minha frente e começou a limpar o corte no braço. Ardia que nem fogo, mas eu não reclamei. Só cerrei os dentes e deixei ela trabalhar. Agora conta, disse ela sem tirar os olhos do braço. Que história é essa? Contei. Desde o começo, desde o grito na estrada. A moça amarrada, o homem da corda, o fazendeiro, a fuga, a chuva, a briga, tudo. Enquanto eu falava, Marlene ia limpando, passando pomada, enfaixando. Quando terminei, ela já tinha terminado também. Ficou olhando para mim, em silêncio, com uma expressão que misturava preocupação e orgulho. Você é doido, Zé, disse balançando a cabeça. Completamente doido, mas é doido do jeito certo. Olhou para Elisa. E você, menina? Como é que você tá? Elisa engoliu seco, abriu a boca, fechou. Tentou de novo.
Eu não sei, disse com a voz fina. Eu só sei que ele me salvou e que eu não tenho como agradecer. Marlene sorriu, um sorriso triste, mas caloroso. Você não precisa agradecer, filha. Você só precisa recomeçar. E eu vou te ajudar com isso. Elisa levantou os olhos esperançosa. A senhora deixa eu ficar aqui? Deixo, mas só se você prometer uma coisa, que vai estudar, que vai trabalhar, que vai construir uma vida. Não vou aceitar desistência. Entendeu? Elisa assentiu, as lágrimas escorrendo de novo. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de medo, de alívio. Marlene se levantou, foi até a cozinha e voltou com 2 pratos de comida. Arroz, feijão, frango assado, salada. Colocou na mesa de centro. Come, ordenou. Vocês 2 estão parecendo uns zumbis. Comemos, em silêncio, devagar, saboreando cada garfada. Porque comida feita com carinho tem gosto diferente. Tem gosto de casa. E fazia muito tempo que eu não comia nada com gosto de casa. Depois de comer, Marlene mostrou um quarto pequeno para Elisa. Cama arrumada, lençol limpo, cortina de renda na janela. Elisa entrou, olhou tudo como quem entra num sonho. É meu? Perguntou incrédula. É seu, Marlene confirmou. Enquanto você precisar. Elisa se virou para mim, veio até onde eu estava, na porta, e sem avisar me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem está se despedindo. Obrigada, Zé, sussurrou no meu ouvido. Por tudo, por me ver, por não desistir de mim. Segurei ela de volta, senti o corpo pequeno, frágil, tremendo nos meus braços. E naquele momento senti que uma parte da minha culpa, uma parte do meu luto, tinha sido lavada. Não completamente, mas o suficiente para eu respirar melhor. Você merece ser feliz, Elisa, falei com a voz embargada. E vai ser, eu sei que vai. Ela se afastou, limpou as lágrimas e entrou no quarto. Marlene fechou a porta devagar. Ficamos ali, eu e ela, no corredor silencioso. Você fez a coisa certa, Zé, disse Marlene tocando meu ombro. A Célia estaria orgulhosa. Respirei fundo. Senti o peso no peito diminuir um pouco. Eu sei, respondi. Eu sinto ela comigo, sabe? Como se ela tivesse guiado minha mão. Como se tivesse me empurrado para fazer isso. Marlene assentiu. Ela sempre foi sua bússola, mesmo depois de partir. Fiquei mais um pouco. Tomei um café. Conversei sobre coisas pequenas, sobre a cidade, sobre a vida. Mas eu sabia que era hora de ir. A estrada me esperava, sempre esperava. Na porta, antes de sair, virei para Marlene. Cuida dela, por favor. Não deixa ninguém levar ela embora. Ninguém vai levar, Marlene garantiu. Pode deixar comigo. Subi no caminhão, liguei o motor. Olhei pela janela do quarto onde Elisa estava. Vi a cortina se mexer, vi o rosto dela aparecer olhando para mim. Acenei, ela acenou de volta. E então coloquei o caminhão na estrada de novo, mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava fugindo, estava seguindo em frente, carregando menos peso, carregando menos dor. Porque às vezes salvar alguém é a única forma de se salvar também. Fim do capítulo 6. Continuo com o capítulo 7. Continue capítulo 7. O retorno do medo. 3 dias se passaram. 3 dias rodando pelas estradas do Nordeste, entregando carga, pegando novos fretes, fazendo o que sempre fiz. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu percebia nas coisas pequenas. No jeito que cumprimentava o frentista no posto, no sorriso que dava para o garçom da lanchonete, na atenção que prestava nas pessoas que cruzavam meu caminho. Era como se uma parte de mim que tinha morrido com a Célia tivesse voltado a respirar. Eu pensava na Elisa. Me perguntava se ela estava bem, se estava se adaptando,
Se estava dormindo sem pesadelos. Tinha pensado em ligar para Marlene, mas os orelhões eram raros na estrada e quando achava um, sempre estava quebrado ou ocupado. Então deixava para depois. Confiava, porque tinha que confiar. Era fim de tarde quando parei num posto em Bom Jesus, no Piauí. Precisava abastecer e comer alguma coisa. Estacionei o Scania perto das bombas, desci, esticar as pernas. O sol estava baixo, vermelho, fazendo sombras compridas no chão. O ar estava quente ainda, mas com aquele vento seco que anunciava a noite chegando. Enquanto o frentista enchia o tanque, entrei na lanchonete. Pequena, cheiro de gordura e café requentado, mas limpa. Tinha umas 5 mesas, todas vazias. Sentei numa perto da janela, onde podia ver o caminhão. A garçonete veio. Moça nova, uns 20 e poucos, com rabo de cavalo e avental manchado. O que vai ser? Marmita do dia e um café. Pedi. Ela anotou e foi embora. Fiquei olhando pela janela. Via o movimento do posto. Carros parando, abastecendo, indo embora. Caminhões enormes estacionados no canto. Motoristas fumando, conversando. Vida de estrada. A única vida que eu conhecia. Foi quando vi o carro, um sedã preto, velho, amassado. Parou do outro lado do posto, longe das bombas, num canto escuro. O motor ficou ligado. Ninguém desceu. Apenas ficou ali, parado, com os vidros escuros impedindo que eu visse quem estava dentro. Um arrepio subiu pela minha espinha. A garçonete voltou com o prato. Coloquei na mesa, mas não consegui comer. Fiquei olhando para o carro. Ele continuava lá, parado, esperando. Esperando o quê? Tentei me convencer de que era paranoia, que eu estava vendo perigo onde não tinha, que o carro era só mais um parado por acaso. Mas meu instinto gritava o contrário. E depois do que tinha acontecido na estrada com Elisa, eu tinha aprendido a confiar no instinto. Deixei o dinheiro na mesa e saí. Andei até o caminhão com calma forçada, sem correr, sem olhar muito para o carro preto. Abri a porta da boleia, subi, fechei, travei e foi quando a porta do sedã se abriu. 2 homens desceram, um alto, um baixo, ambos com bonés, camisetas escuras, calças jeans. Vinham andando na minha direção, devagar, sem pressa. Meu coração disparou. Dei partida no motor. O Scania roncou, acordando. Engatei a marcha, mas antes que pudesse acelerar, um dos homens bateu na janela do meu lado. "O caminhoneiro!" gritou. "Quero trocar uma ideia contigo." Não abri a janela, só olhei para ele através do vidro. O rosto dele era magro, anguloso, com uma cicatriz na sobrancelha. Os olhos eram frios, sem alma. "Abre a janela!" insistiu, batendo de novo. Que você quer?" gritei de dentro. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Só quero saber de uma menina loira, 18 anos. Te viram com ela uns dias atrás. Senti o sangue gelar." "Não sei de nada", respondi apertando o volante. O homem deu um passo para trás, enfiou a mão na cintura e quando tirou, estava segurando uma arma, pequena, mas suficiente. "Desce do caminhão", ordenou, apontando a arma para mim. "Agora!" O outro homem veio para o lado do passageiro, batendo na janela também. Olhei em volta. O posto estava vazio. O frentista tinha sumido. Ninguém para ajudar, ninguém para testemunhar. Pensei em acelerar, passar por cima deles, fugir. Mas a arma estava apontada diretamente para minha cabeça através do vidro. Um disparo, e era fim. Desliguei o motor. Abri a porta devagar. Desci. As pernas tremiam. O braço machucado latejava. "Mãos onde eu possa ver", disse o homem da arma. Levantei as mãos. Devagar. Os 2 vieram para perto, um de cada lado, me prensando. "Onde ela tá?" perguntou o da cicatriz. "Quem?" Ele me deu um tapa no rosto, forte. A cabeça virou para o lado. Senti o gosto de sangue na boca. "Não me testa, velho." "A menina. Onde tu deixou ela?" "Eu não sei de nenhuma menina." Menti, cuspindo sangue no chão. Outro tapa, mais forte.
Caí de joelhos. Os ouvidos uniram. A visão ficou embaçada por um segundo. Última chance, disse ele, abaixando, colocando a arma na minha testa. O metal estava frio, gelado. Onde? Ela tá. Fechei os olhos. Pensei na Elisa, no sorriso dela quando entrou no quarto da pousada, na esperança nos olhos, na vida nova que ela tinha pela frente. Não podia entregar ela. Não podia. Vai se foder, sussurrei. Ouvi o gatilho sendo engatilhado. Esperei o disparo, esperei a dor, esperei o fim. Mas o que veio foi outra coisa. Um grito, um ronco de motor, pneus derrapando. Abri os olhos. Vi uma caminhonete vermelha entrando no posto em alta velocidade. Freou bruscamente na frente da gente, levantando poeira. A porta se abriu e dele desceu o fazendeiro. O mesmo que tinha me ajudado na estrada dias atrás. Ele segurava uma espingarda. Apontou para os dois homens. Larga a arma, disse com voz calma, ou eu estouro tua cabeça aqui mesmo. O homem da cicatriz hesitou. Olhou para o fazendeiro. Olhou para a arma. Olhou para o amigo. Isso não é contigo, velho, disse. É sim. Esse caminhoneiro é amigo meu. E você está invadindo minha terra. Então larga a arma. Agora... O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Eu continuava de joelhos, respirando pesado, o coração querendo sair pela boca. Finalmente, o homem abaixou a arma, colocou no chão, levantou as mãos. Pode ir, disse o fazendeiro. Mas avisa teu patrão, a menina não pertence mais a ele. Ela está sob proteção agora. Se ele quiser problema, eu dou, com juros. Os dois homens recuaram. Andaram de costas até o carro. Entraram, deram partida e saíram em disparada, deixando uma nuvem de poeira para trás. O fazendeiro abaixou a espingarda. Veio até mim, me estendeu a mão. Levanta, rapaz. Segurei a mão dele e me levantei. As pernas ainda tremiam. Limpei o sangue da boca com as costas da mão. Como você sabia? Perguntei ofegante. Dona Marlene me ligou. Disse que você tinha passado por lá, disse que talvez você tivesse problema. E eu conheço essa gente. Sei como eles funcionam. Vim atrás de você e cheguei na hora certa. Respirei fundo. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei cair. Obrigado, consegui dizer. De novo. Ele bateu no meu ombro. Eles vão voltar, disse sério. Não agora, mas vão. E quando voltarem, você precisa estar longe daqui. E a Elisa está segura. Marlene já moveu ela para outro lugar, seguro, onde ninguém acha. Senti o alívio inundar meu peito. Ela tá bem? Tá, e vai continuar bem. Mas você precisa sumir por um tempo, deixa a poeira baixar. Assenti. Ele me deu um papel com um telefone anotado. Qualquer problema, me liga, entendeu? Entendi. Ele voltou para a caminhonete. Antes de entrar, virou. Você é um homem bom, Zé. Não deixe essa gente te fazer pensar o contrário. E foi embora. Fiquei ali, sozinho no posto vazio, segurando o papel, tremendo da cabeça aos pés, porque eu tinha entendido algo naquele momento. Salvar a Elisa não tinha sido o fim. Tinha sido só o começo. Fim do capítulo 7. Continuo com o capítulo 8. O capítulo final? Continue. Capítulo 8. Novo caminho. Passei as próximas semanas rodando longe. Peguei frete para o sul, atravessei Mato Grosso, desci até o Paraná. Ficava pouco tempo em cada lugar, sempre atento, sempre olhando pelo retrovisor. O medo tinha virado companhia constante, mas não era mais o medo paralisante de antes. Era um medo que me mantinha vivo, alerta, presente. À noite, quando parava para dormir na boleia, olhava para as estrelas e pensava na Célia. Conversava com ela em voz baixa, como fazia antigamente. Contava sobre a Elisa, sobre os homens que me perseguiram, sobre o fazendeiro que apareceu na hora certa. E jurava que podia ouvir ela respondendo, com aquela voz mansa que sempre me acalmava. Você está no caminho certo, meu amor. Continua. Demorou quase 2 meses,
até eu ter coragem de ligar para Marlene. Achei um orelhão funcionando numa cidadezinha no interior de Goiás. Coloquei as fichas, disquei o número com os dedos tremendo. Tocou 3 vezes, 4. Na quinta, ela atendeu. Alô? Marlene, sou eu, Zé. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro de alívio. Zé, graças a Deus, eu estava preocupada. Você tá bem? Tô bem. E a Elisa? Outro silêncio, mais longo. Meu coração apertou. Marlene, ela tá bem, Zé. Tá muito bem. Ouvi a voz embargada. Senti que tinha mais. Me conta, pedi. Tudo. Marlene suspirou fundo. Ela está estudando, consegui matricular ela numa escola noturna. Ela terminou o ensino médio, Zé, com as melhores notas da turma e conseguiu uma bolsa para fazer curso técnico de enfermagem. Senti a garganta apertar. As lágrimas vieram, quentes, sem pedir licença. É verdade. E tem mais. Ela arrumou um emprego meio período numa clínica. Tá juntando dinheiro. Quer alugar um cantinho só dela. Quer ter independência. Tá renascendo, Zé. Do jeito que você quis que ela renascesse. Encostei a testa no telefone público. Deixei as lágrimas caírem. Não tinha vergonha. Não tinha medo. Era só gratidão pura transbordando. Ela pergunta de você. Marlene continuou baixinho. Todo dia. Quer saber se você tá bem. Se vai voltar para ver ela. Eu posso? Perguntei inseguro. É seguro? Os homens não voltaram. O fazendeiro, ele resolveu as coisas do jeito dele. Não pergunta como, só aceita. Eles não vão mais atrás dela. Ela tá livre, Zé, de verdade. Respirei fundo, limpei o rosto com a manga da camisa. Eu vou aí, disse. Semana que vem, pode avisar ela? Pode deixar. Ela vai ficar tão feliz. Desliguei. Fiquei ali parado, segurando o fone, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. E pela primeira vez em anos, senti que tinha feito algo que valia a pena. Algo que a Célia ia aprovar lá de cima. Uma semana depois, estacionei o Scania em frente à pousada Bom Descanso. Era fim de tarde, o céu pintado de laranja e roxo. Desci devagar, com o coração acelerado. Bati na porta. Marlene abriu. Sorriu largo, me abraçou forte. Ela tá te esperando, sussurrou. Lá dentro, entrei. A sala estava igual. Mesmos móveis, mesmo cheiro de café e bolo. Mas tinha algo diferente. Tinha vida, tinha esperança no ar. E então, ela apareceu. Elisa saiu do corredor. Mas não era mais a mesma menina que eu tinha deixado ali meses atrás. O vestido branco sujo tinha sido substituído por um jeans limpo e uma blusa simples. O cabelo loiro estava cortado, arrumado, brilhando. O rosto tinha ganhado cor. Os olhos verdes tinham perdido o medo e ganhado luz. Ela me viu, parou, cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Zé correu até mim, me abraçou com força e eu abracei de volta, segurando aquela menina que não era mais menina, que tinha virado mulher, que tinha virado forte. Você voltou. Ela soluçou no meu ombro. Eu achei que nunca mais ia te ver. Prometi que ia voltar, falei com a voz falhando. E eu sempre cumpro minhas promessas. Ela se afastou, limpou as lágrimas e me olhou nos olhos. E naquele olhar eu vi tudo. Gratidão, amor, respeito e algo mais. Algo que eu não esperava. Você me salvou, Zé, mas não foi só na estrada. Você me salvou aqui, disse, tocando o peito. Me deu uma razão para acreditar que ainda existem pessoas boas, que ainda vale a pena lutar, que a vida pode recomeçar. Segurei as mãos dela, olhei para as cicatrizes nos pulsos, ainda estavam lá, sempre estariam, mas agora eram só marcas, não definiam mais quem ela era. Você se salvou sozinha, respondi. Eu só te dei uma carona. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu nunca ia esquecer,
A carona mais importante da minha vida. Ficamos ali, conversando, rindo, chorando. Ela me contou sobre a escola, sobre os planos, sobre os sonhos. Queria ser enfermeira, queria ajudar outras mulheres, queria que ninguém mais passasse pelo que ela passou. E você, Zé? Ela perguntou. O que você quer? Olhei pela janela. Vi meu Scania estacionado. Vi a estrada lá fora, chamando. Sempre chamando. Mas também vi a sala onde estávamos. Vi Marlene na cozinha preparando o jantar. Vi Elisa ao meu lado, viva, inteira, forte, e entendi. Eu quero continuar rodando, falei, porque é o que eu sei fazer. É quem eu sou. Mas agora eu rodo diferente. Como assim? Antes eu rodava fugindo da dor, do luto, da solidão. Mas agora eu rodo buscando gente como você, gente que precisa de ajuda, de uma carona, de alguém que pare quando todo mundo acelera. Elisa segurou minha mão, apertou forte. A Célia tá orgulhosa de você, disse com convicção. Eu sei que tá. Eu também sei, respondi. E sei que ela te mandou para mim, para me lembrar que eu ainda tinha algo para dar, que eu ainda podia fazer diferença. Jantamos juntos. Os três, como uma família estranha, juntada por acaso, mas unida por algo maior. Rimos, conversamos, existimos. Quando a noite caiu completamente, levantei para ir embora. Elisa me acompanhou até o caminhão. Você vai voltar? Perguntou. Vou, prometi. Sempre que a estrada me trouxer para cá, então eu vou te esperar. Me abraçou uma última vez, e quando soltou, ela colocou algo na minha mão. Um papel dobrado. Abre depois, pediu. Subi na boleia, liguei o motor, acenei. Ela acenou de volta com os olhos marejados, mas com o sorriso firme. Rodei uns 20 minutos antes de parar no acostamento. Peguei o papel, abri. Era uma carta, escrita com letra caprichada, redonda. Querido Zé, não sei se você acredita em anjos. Eu nunca acreditei. Até te conhecer. Você apareceu quando eu tinha desistido, quando eu tinha certeza de que o mundo só tinha gente ruim. E você me provou que eu estava errada. Não sei o que eu fiz para merecer você, mas sei o que vou fazer para honrar o que você fez por mim. Vou viver com força, com propósito, com gratidão. E toda vez que eu ajudar alguém, toda vez que eu estender a mão para uma pessoa que está caindo, eu vou lembrar de você. Porque foi você quem me ensinou que a gente não salva ninguém sendo perfeito. A gente salva sendo presente. Obrigada por ter parado. Obrigada por ter visto. Obrigada por ter ficado. Você me deu uma segunda chance de viver. E eu prometo que não vou desperdiçar. Com amor e gratidão eterna, Elisa. PS. A Célia escolheu bem. Você é exatamente o tipo de homem que ela queria que você fosse. Dobrei a carta. Guardei no porta-luvas. Junto com o último bilhete da Célia, que eu nunca tinha conseguido jogar fora. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam, infinitas. Obrigado, sussurrei. Obrigado por me guardar para isso. Liguei o motor de novo. Coloquei o caminhão na estrada. E dessa vez eu não estava sozinho. Carregava 2 mulheres comigo. Uma no coração, que me guiava de cima. Outra no pensamento, que eu tinha ajudado a renascer. Porque às vezes a estrada não é só um lugar por onde a gente passa. Às vezes a estrada é onde a gente se encontra. 3 anos depois, voltei a Barreiras, como sempre voltava, 2 vezes por ano. Estacionei em frente à pousada, mas dessa vez tinha uma placa nova ao lado. Centro de Apoio Esperança Nova. Acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sorri. Desci do caminhão. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. E lá estava ela, Elisa, com jaleco branco de enfermeira, cabelo preso, expressão séria, profissional. Mas quando me viu, voltou a ser aquela menina que eu tinha salvado na estrada. Correu, me abraçou. Você demorou? Desculpa. Frete longo. Ela me puxou para dentro, mostrou o lugar.
Tinha quartos limpos, banheiros, cozinha, sala de atendimento e mulheres. Várias mulheres, algumas com crianças no colo, outras sozinhas. Todas com a mesma expressão que Elisa tinha anos atrás. Medo, cansaço, mas também um lampejo de esperança. Tudo isso, comecei. Tudo isso é por causa de você, ela completou. Você me salvou, agora eu salvo outras. É assim que funciona, Zé. A gente passa adiante. Fiquei ali por horas. Conheci as mulheres, ouvi as histórias. Cada uma mais dolorosa que a outra, mas todas com algo em comum. Alguém tinha parado, alguém tinha visto, alguém tinha ajudado. Quando saí, já era noite. Elisa me acompanhou até o caminhão. A Célia está feliz com você, disse ela. Tenho certeza. Você acha? Eu sei. Porque se ela estivesse aqui, ia te abraçar e dizer: você fez bem, meu amor, você fez muito bem. Engoli seco. Sorri. Obrigado, Elisa, por tudo. Obrigado não, Zé. A estrada te espera e sei que você vai encontrar mais gente pelo caminho, mais Elisas. E vai parar, porque é isso que você faz. É isso que você é. Subi no caminhão, liguei o motor, olhei no retrovisor e vi a Célia sentada no banco de trás, sorrindo. Não de verdade. Claro, era só minha imaginação, minha saudade. Meu coração querendo acreditar, mas real ou não, ela estava ali, sempre esteve e sempre estaria. Acelerei. A estrada se abriu à minha frente, longa, infinita, cheia de possibilidades, porque nem sempre o herói é o que chega de farda e sirene. Às vezes é só um caminhoneiro cansado, que escolheu parar quando todo mundo acelerava.